Hoje é dia 12 de janeiro de 2009, aqui com o professor Ivaldo, uma entrevista sobre movimentos estudantis e políticos no final dos anos 70. Normalmente, Ivaldo, gostaria de pegar, para ter esse registro histórico, os seus dados pessoais, para a gente poder ter esse registro. Né? Bom, nome completo. Meu nome é Ivaldo, eu uso meu nome abreviado, Ivaldo Pontes Filho. Data de nascimento. Eu nasci em 1955, entrei na escola de engenharia em 73, comecei a fazer parte do movimento estudantil em 75, foi em torno da chapa Voz, certo? Que ganhou o diretório acadêmico da escola de engenharia, um componente muito grande de apoio. Até então o diretório estava na mão do grupo conservador, que apoiava o governo, e essa foi a primeira chapa de oposição de retomada do movimento estudantil. Militei com o pessoal da Voz até 77, quando eu me formei. E posteriormente, em 78, eu fui para o Rio de Janeiro fazer pós-graduação. Então, minha militância foi em torno da Voz, com o pessoal da escola de engenharia, basicamente. Né? Apesar de que a Voz foi trabalhando em outros centros, outros diretórios, participava um pouco também da vida do DCE. E foi nesse período de 75 a 77. Aí só uma questão, nessa época você falou que foi uma retomada do movimento estudantil, vamos dizer, mais de esquerda e um pouco desatrelado, vamos dizer, das administrações dentro do governo. Mas o que permeava esse movimento estudantil que você participou? Assim, já estava envolvido, vamos dizer, com a questão política, uma questão mais partidária, ou isso foi uma consequência? Não, veja, à medida que houve um amadurecimento, vamos dizer, a partir dessa presença dentro da universidade, ele foi se envolvendo, ou já existia isso? Veja, a minha memória, a impressão que eu tenho, né, e outros militantes podem confirmar isso, é que à medida que o movimento estudantil se fortalece aqui na UFPE e de certa forma se estende para outras universidades, com a retomada do DCE, as organizações políticas, partidos políticos de esquerda, eles começam a desembarcar em Pernambuco para buscar contatos, novos quadros, né? Então, talvez a partir de 76, 77, né? Há um assédio político às novas lideranças, né? Para que essas novas lideranças se filiem partidariamente a organizações em geral clandestinas, porque à época não era possível, só havia dois partidos legais, né? A Arena e o MDB, né? Arena e o MDB. Então isso ocorreu mais ou menos nesse período, 75 a 77, foi quando as organizações vieram a Pernambuco, né? Discutir com as novas lideranças, com os novos militantes e eventualmente trazer os quadros do movimento para as organizações. Isso foi bastante nítido, né? Exceto talvez o PCB, que o PCB tinha uma base em Pernambuco, né? Diferente de outras organizações, uma base estável em Pernambuco. Mas o PCB também, por outro lado, nessa retomada de 75, ele não apareceu como um partido forte entre os membros do diretório. Né? E o PC? Ele não era forte no movimento estudantil. Também estava, de alguma forma, teve todo aquele processo de desmantelamento. Né? Ele sofreu não só o desmantelamento da repressão, como ele atuava em outras frentes, né? E não exatamente no movimento estudantil, naquele primeiro momento. Mas só uma coisa, Valdo, o PCR realmente tinha alguma presença nesse período inicial? O PCR foi uma das organizações que participou, ou que recrutou quadros, né, no movimento estudantil dessa época. Né? E
certa forma, era do ponto de vista do movimento estudantil, tinha uma representação forte. Era uma representação que sempre disputava eleições, o próprio DCE, ele disputou contra outras organizações. Então talvez o PCR e a Polop, no primeiro momento, tenham sido quem liderou com mais força aí as tendências estudantis na época. Agora, o PCdoB, eu não sei, acho que também não tinha expressão. O PCdoB começou a ter expressão posteriormente, né? O PCdoB chegou a ganhar o DCE e tal, mas foi um período posterior ao que eu tinha saído daqui de Recife. Eu já não estava em Recife quando o PCdoB apareceu com força. Então eu não tenho como fazer esse depoimento, mas o PCdoB cresceu, né? Cresceu muito, ganhou o DCE e hoje fez quadros que hoje estão aí em nível prefeitura, eles têm quadros que estão na Câmara dos Deputados, quadros importantes que todos eles vieram do movimento estudantil e por coincidência vários deles vieram da escola de engenharia, né? Próprio, acho que na época, não sei se era Luciana, né? Luciana, Renildo, né? Mas eles foram um período bastante posterior à minha participação, né? E próximo, se eu não me engano, da recriação da UNE. Foi um período bastante posterior, acho que já na década de 80 que eles começam a ter força do movimento, né? Eu já tinha voltado do mestrado e já tinha idade de ser professor, já estava dando aula na universidade quando eles começaram a surgir com mais força dentro do movimento estudantil. Agora uma coisa, a Polop, que ela, vamos dizer, tinha Maurício G, que era um nome importante, né? Mas e como foi essa tomada de diretório, dessa presença, como que ela passou a ter uma presença maior dentro da universidade? A Polop, como outras organizações, ela chegou aqui nessa retomada, né? Como já fizemos anteriormente, nesse período entre 75 e 77. A Polop, em particular, ela tinha perdido muitos quadros para a repressão na década de 70, tinha perdido muitos quadros para o exílio, né? E ela estava praticamente se reestruturando. Por esse motivo, eu acho que a Polop era uma das organizações que tinha um nível de segurança, uma estrutura de segurança maior do que todas as demais. Ela tinha um cuidado com a segurança muito grande porque ela estava muito fragilizada. Então, o recrutamento da Polop, vendo retrospectivamente, ela era um recrutamento muito lento, né? Ela não recrutava 3, 4, 5, 6 pessoas ao mesmo tempo. Ela era um recrutamento muito lento porque ela primava muito pela manutenção da segurança da estrutura que restou, né, do grupo. Então, até 77, basicamente, se falava pouco do termo Polop, mesmo entre pessoas de confiança, né? Falava o nome das tendências, da voz, etc. Eu não sei precisar exatamente quando, quem foram os primeiros militantes da Polop em Pernambuco, mas havia uma questão de segurança muito forte, né? E praticamente eu só vim trabalhar junto com a Polop quando eu fui para o Rio de Janeiro. Aqui na engenharia? Aqui na engenharia eu trabalhava com a Voz, né? Era militante da Voz, certo? DCE, etc. Então quando eu fui para o Rio de Janeiro, não, que eu tive contato com o pessoal do Rio, e aí já era uma militância mais partidária. Agora, por exemplo, na UFPR, ganhou, por exemplo, acho que engenharia, né? Acho que medicina, se eu não me engano, depois o DCE com o Humberto Costa. Houve uma greve muito forte aqui, acho que já com a liderança de massa de Humberto, de Jarbas, né? Que era o pessoal justamente oriundo da Voz, que tinha crescido para outros centros, né? E medicina foi um dos centros
e a Voz cresceu e criou um número grande de militantes, talvez equivalente ou maior do que o de engenharia. Né? Então, deu uma representatividade muito grande na universidade. Interessante que na engenharia o número de alunos, né, na medicina extrapolava outro centro, né? Tinha o maior número. Era o maior número, e praticamente, não posso precisar, mas eu tenho a impressão de que a Voz, ou que nome ela tenha tido depois, porque essas tendências iriam mudando de nome, etc. Mas essa tendência ela era majoritária, tanto na engenharia como na medicina, né? E com uma base muito extensa, muito estudante na base, né? Com um discurso muito articulado, uma militância muito disciplinada. Então foi um ponto alto aí do período do movimento estudantil. Arivaldo, o que estava em questão, o que a Polop colocava como pauta, temática, né, como ideário naquele período? Qual que era o programa político, né, o que colocava para o universitário, para os estudantes? Veja, só um pouco off. Eu não militei exatamente no movimento estudantil, nem o nome da Polop. Mas nesse período, a Polop estava se reorganizando, não só das perdas, né, e baixas aí, com relação às prisões, ao exílio de militantes mais experientes, mas ela estava acertando pontas por si própria, né, devido à política anterior. Na época, a grande discussão era a volta às origens. Daquela organização que foi fundada no período de 59 a 61, tá certo? Que depois, na década de 70, teve uma prática bastante esquerdista, né? E nessa época de 77 até o seu final, houve um grande debate sobre as voltas às origens, mas a grande divisa da Polop na esquerda foi o seu combate ao Partido Comunista Brasileiro. Né? O reformismo, a revolução gradual, tá certo? Uma questão muito importante que ainda hoje não está resolvida pelo movimento operário, a questão da independência política da classe, né? E até naquela época, até praticamente 64, né? A classe operária votava um candidato de partido conservador, sempre o Meneghini, né? Não tinha um partido próprio, ao contrário, por exemplo, da Europa, onde quase todos os países europeus os trabalhadores tinham um partido próprio, quer seja o Partido Comunista, quer seja o Partido Socialista. Isso não aconteceu no Brasil desde a década de 30, né? Então sempre se votava no Meneghini, né? Então isso era uma luta, era uma linha que a organização considerava para ela como uma linha estratégica: formar os trabalhadores e fazer com que eles assumam uma política própria, independente das facções do capital. Então essa sempre foi uma estratégia da Polop, né, independente da questão do caráter da revolução, e uma coisa que a Polop não conseguiu realizar, mas que em parte viu a sua realização com a fundação do PT. Né? O PT discorde-se ou concorde-se, mas ele nasceu do centro mais dinâmico do proletariado brasileiro e cresceu com a liderança operária, hoje é o presidente Lula, que sempre enfatizou desde o início, né? Ele foi chamado para participar de vários partidos e ele disse: não, a gente vai nós vamos construir o Partido dos Trabalhadores. Isso mostra uma certa consciência primária ainda, uma consciência não muito elaborada na época, mas uma consciência de que os trabalhadores podiam andar com seus próprios pés. Então a Polop, ela não realizou, mas ela viu realizado em parte a sua estratégia política mais importante, né, que era a organização